Bom, gente, vamos lá. 1 Tessalonicenses, deixa eu já preparar as minhas anotações e abrir aqui a minha Bíblia também. Vamos lá. 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, e paramos no verso 17, semana passada, não foi? Então nós vamos continuar. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, no verso 17. O texto de hoje, né, é pequeno, né, porque a gente tem buscado aí dividir bem, né, a mensagem para não ficar extensa. Tá? Então hoje nós vamos aqui apenas, são quantos versículos? São 2, 3, são 4 versículos. 4 versículos que nós vamos ler hoje. Mas 4 versículos que vão falar aqui ao nosso coração, porque é a palavra de Deus, né? Vamos orar, vamos pedir a Deus a direção. Deus, obrigado por mais uma noite, que através da Tua palavra, Senhor, os nossos corações sejam renovados, fortalecidos. Queremos ouvir a Tua voz, fale ao nosso coração, queremos nos alimentar de Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, vou deixar aqui, no capítulo 2, a partir do verso 17. Vamos lá? Vamos primeiro à leitura, né? As palavras de Paulo aos Tessalonicenses. Só para que você entenda, Paulo, nesse contexto, ele demonstra o seu interesse pelos Tessalonicenses, o carinho que ele tinha com esse povo, o carinho que ele tinha com essa igreja, tá bom? Então vamos lá. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo e ver-vos pessoalmente. Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas 2. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa alegria, ou melhor, a nossa glória e a nossa alegria. Bom, como eu já dei aqui a introdução, aqui Paulo ele demonstra o seu interesse, o seu carinho, o seu amor, o seu cuidado com os Tessalonicenses, tá? Mas vamos buscar a interpretação real de cada versículo. Vamos lá. Versículo 17. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, quanto mais empenho diligenciamos, com grande desejo, ir ver-vos pessoalmente. Então, nesse primeiro versículo, versículo 17, vamos aqui a explicação melhor na tela. Diz assim, Paulo havia sido, de modo forçado, separado de seus filhos espirituais, segundo os seus instintos maternais, no verso 17, e paternais, no verso 11. Haviam levado um grande golpe. Os Tessalonicenses haviam ficado órfãos por causa da partida forçada de Paulo. Então Paulo ele usa nessa expressão orfanados, porque os Tessalonicenses se sentiram órfãos, deixados por Paulo. Porque Paulo teve que sair forçadamente por conta da perseguição. Nós pregamos isso na quinta passada e na retrasada. Lembra onde nós falamos sobre a perseguição que eles sofreram pelos judeus? E por conta disso, Paulo forçadamente ele teve que deixar. E o interessante que ele fala, ele diz assim, olha, não porém do coração. Ou seja,
eu não estou próximo de vocês fisicamente, eu não estou aí, mas o meu coração está com vocês. Né? Então Paulo ele demonstra aqui o carinho dele, tanto é que nas últimas palavras, no verso 17, ele diz: desejo ir ver-vos pessoalmente. Ele tinha esse desejo de estar com os Tessalonicenses, só que por conta da perseguição ele teve que sair. Então imagine aí um pastor, né, vamos colocar assim, tomando conta de uma igreja local e ter que sair forçadamente daquela igreja por conta de uma perseguição, por conta de uma perseguição, de uma calúnia, alguma coisa com respeito àquilo que é contra o evangelho. Imagine como as pessoas não vão se sentir, né? Porque Paulo, ele quis estar ali com aquelas pessoas, ele quis estar ali com aquele povo, com aquela igreja, só que nesse momento não era possível. Mas ele demonstra o seu coração, ele demonstra o que havia em seu coração. E aí no verso 18, olha só, diz assim, ó, versículo 18: por isso quisemos ir até a vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Olha só o que ele diz: eu quis estar com vocês, só que Satanás nos barrou no caminho. Eu vou ler aqui para vocês a interpretação. Diz assim, olha: Satanás, que quer dizer adversário, tentava continuamente destruir a igreja que Cristo prometeu construir. E ele barrava Paulo no sentido de um inimigo militar que impedia o avanço de seu inimigo. Muito provavelmente, isso se refira à fiança estipulada. E com essa fiança fosse uma promessa de que Paulo não voltaria a Tessalônica. Eu coloquei um outro texto também que diz assim: Satanás usa agentes humanos para colocar obstáculos no caminho do povo de Deus. Isso pode ser uma referência às autoridades de Tessalônica que tentaram aprisionar Paulo e Silas para que a palavra não fosse anunciada. No entanto, a autoridade final pertence ao Senhor Jesus e não a Satanás, como está em Mateus 28, verso 18. Olha que interessante. Quando Paulo fala que Satanás nos barrou no caminho, ele se referiu às autoridades daquele lugar, né, as autoridades em Tessalônica, que impediam o avanço do evangelho. Então ele fala: eu quis estar com vocês, só que Satanás me barrou no caminho. E isso nós podemos entender que o nosso inimigo, o diabo, ele é astuto. Ele não quer o avanço do evangelho de maneira nenhuma, e por detrás disso ele trabalha. Como aqui, né? Ele de todas as maneiras trabalhou para impedir que Paulo estivesse com os Tessalonicenses. Ele fez com que o trabalho tentou, na verdade, porque nada pode parar o evangelho. O nosso inimigo, ele tenta, ele usa estratégias, ele usa ferramentas contra nós. Por isso que você deve ter sempre um olhar espiritual com as lutas, as tribulações que enfrentamos, né? Por isso que lá em Efésios está escrito que a nossa luta não é contra o sangue e nem contra a carne. A nossa luta, ela é espiritual. E um detalhe importante, estou falando do apóstolo Paulo. Ele afirma: Satanás nos barrou o caminho. Por isso que temos que orar. Nós não podemos ser crentes acomodados na oração, cristãos acomodados na oração, sem a leitura da palavra. Temos que nos armar espiritualmente. A nossa arma espiritual está na oração, está na entrega, está na leitura da palavra, está na vida com Deus. Porque o nosso inimigo não dorme. Satanás não dorme. Como eu falei, ele usa
estratégias, ele usa situações para tentar nos impedir e muitas das vezes para tentar nos tirar o foco. O foco. Né? Ele vem com todas as suas artimanhas, ele vem com mentiras, ele vem com acusações, com pensamentos condenatórios. Por mais que aqui Paulo se refere, né, à ida dele, à volta dele aos Tessalonicenses, a Tessalônica, mas a gente vê aqui Satanás. Ele afirma, Satanás nos barrou no caminho, se referindo a uma autoridade daquele lugar. Né? E hoje não é diferente. Né? O nosso inimigo, para tentar nos impedir de avançar com o evangelho, ele pode sim usar determinadas pessoas, ele pode sim usar, como aqui, né? Ele trabalhou para que isso não acontecesse. Paulo afirma, Satanás nos barrou no caminho. Então, cabe a nós estarmos totalmente rendidos aos pés do Senhor Jesus, voltados a Ele, e temos que estar em alerta, sempre em alerta. O problema é que hoje existem cristãos que vivem como se o diabo não existisse. Aquelas pessoas que olham tudo, normalizam tudo, né? Elas normalizam tudo. Eu não estou aqui falando para você demonizar tudo. Não, a gente não pode fazer isso. Só que, por detrás das nossas lutas, né, de certas situações, a gente sim, temos aí o nosso inimigo contra. Lá na epístola do apóstolo Pedro, ele diz que o nosso inimigo, nosso adversário, o diabo, ele anda como leão ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando uma brecha para nos devorar. Então a nossa luta é espiritual. O diabo, ele existe, nosso adversário, ele existe, e cabe a nós nos armar espiritualmente, nos alimentar espiritualmente. Tanto é que Paulo, não podendo estar com os Tessalonicenses, ele escreveu essa carta, enviou essa carta. Ele não podia estar com eles por conta da perseguição, mas enviou as cartas. E todas essas cartas de Paulo, olha só, além delas serem um conforto aos corações dos que receberam essas cartas, as igrejas que receberam essas cartas, hoje nós estamos também nos alimentando dessa mesma palavra, que pode ser aplicada nos dias de hoje. Né? Hoje não muda. Aqui Paulo se referiu às autoridades em Tessalônica. E hoje? Nós estamos aqui no Brasil. Né? Ou em qualquer outro país do mundo, tem país que o evangelho não pode ser anunciado. Então a gente vê por detrás assim, o nosso inimigo trabalhando. Por isso que nós não podemos nos render a isso. Tá? E aí, continuando, no verso 19, diz assim: pois quem é a nossa esperança? Ou alegria, ou coroa, em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Então, Paulo, ele pergunta, quem é a nossa esperança? Quem é a alegria ou a coroa que exultamos na presença do nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Olha a explicação aqui interessante. Diz assim, assim como um atleta exulta e se orgulha do prêmio conquistado, assim Paulo vai exultar quando vê os Tessalonicenses diante do Senhor. Então, olha o desejo do coração dele. Que todas aquelas pessoas que estavam distantes dele fisicamente, que todas aquelas pessoas estivessem, todos os Tessalonicenses, os cristãos estivessem diante do Senhor em sua vinda. Esse é o nosso desejo. Esse tem que ser o seu desejo. Né? A nossa glória é estar diante de Deus um dia. A nossa glória é ouvir da boca do nosso Senhor. Pode entrar porque eu te conheço. Não é porque você merece. Pode entrar porque você merece. Você, Maria, merece. Você, João, merece. Não. Pode entrar porque eu te conheço. Né? Ou seja, Deus nos conhece pela intimidade que temos, pela escolha que Ele fez, né, por nos escolher, e por sua graça e sua misericórdia, e nossa obediência a Ele. Então, a nossa
alegria, a nossa glória é um dia estar diante do Senhor na sua vinda. E é isso que tem que arder no seu coração, é isso que tem que queimar em nosso coração, é estar diante do Senhor um dia, é estar diante dele. Essa é a nossa alegria. E Paulo ele faz questão de perguntar, ou coroa que exultamos, né? Quem é a coroa que exultamos na presença do nosso Senhor em sua vinda? Quem é a nossa esperança? Né? Ou seja, a nossa alegria é ver cada um de vocês diante do Senhor um dia, diante de Deus um dia. É interessante que nós temos momentos de tristeza, né? Nós temos momentos de angústia, né? Temos momentos tristes ao longo da vida, isso é normal. Só que a nossa alegria maior é de saber que um dia isso tudo vai acabar. Como está escrito lá em Apocalipse, que não haverá choro, não haverá pranto, não haverá noite, não haverá clamor, não haverá dor, porque as coisas velhas já se passaram. Cremos nisso. É isso que arde em nosso coração. Isso tem que queimar em seu coração. Tanto é que o versículo 20 ele completa exatamente o versículo 19. Diz assim: sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Ele quis dizer o seguinte, glória, né? Aqui se refere a alguém de que se pode sentir orgulho, né? Você pode ver essa linguagem maternal e paternal em 2 Tessalonicenses capítulo 7, versículo 11, né? E também em 1 Coríntios capítulo 11, do verso 7 ao 9. Então Paulo, ele aponta que a alegria dele, né, a glória dele era de ver aquelas pessoas. E ele fala no sentido, usa uma linguagem paternal, né, de carinho com respeito aos tessalonicenses, né? Uma linguagem de amor, porque é isso que age no coração do pastor, daquele que prega a palavra de Deus, daquele que pastoreia o rebanho de Deus. O que queima no coração dele é de ver as ovelhas em Jesus, né? De ter todas aquelas pessoas que estão ali em Cristo, isso que arde em nosso coração, né? Mas para isso, claro que não dependia apenas de Paulo. O que dependeu de Paulo, ele escreveu, ele enviou as cartas, ele demonstrou carinho, ele demonstrou afeto, né? Ele exortou, né? Como por exemplo, ele fala aqui do inimigo, de Satanás, o adversário que havia barrado ele no caminho. Então ele mostra tudo, ele mostra as lutas, as tribulações, as perseguições, mas tudo isso aponta, afunila para Jesus, né? Somente para Cristo. Esse é o desejo de quem pastoreia, de quem prega o verdadeiro evangelho, de ver as pessoas, de ver o rebanho, sim, aos pés de Jesus, em Cristo, em Cristo. Então, fique firme, permaneça com Ele, permaneça firme, se alimente da palavra dEle e não perca jamais do seu coração essa grande esperança. Qual é a nossa grande esperança? O que nós esperamos? O que o crente, que o cristão espera, aguarda? Ele aguarda a vinda de Jesus. A vinda de Jesus. Sabemos que um dia isso tudo vai passar. A vida aqui embaixo na terra é momentânea, é passageira. É passageira. Né? Como ele diz lá em Coríntios, Paulo diz em Coríntios que a nossa leve e momentânea tribulação produz eterno peso de glória. E é nessa promessa que cremos. É nessa promessa que cremos. Você que está distante, você que está acompanhando esse culto, mas bem distante das coisas de Deus, das coisas que edificam. Não foi por acaso que você parou aqui nesse culto, não foi. Deus está falando para você no seu coração de que Ele está às portas e que Ele quer você. Do mesmo jeito que Paulo
demonstrou seu desejo em ver os Tessalonicenses diante de Deus, né, na sua vinda, assim é o desejo do próprio Deus também. Ele deu a vida por nós naquela cruz. Pense nisso. Vai ver, você deixou de lado por conta de situações, por conta de problemas, ou quem sabe decepções. Você sofreu decepção dentro de uma igreja, ou uma pessoa que você menos esperava falhou com você, né? Mas isso não pode, de maneira nenhuma, te impedir de continuar. Temos que nos firmar os nossos pés na rocha que é Jesus. Temos que firmar os nossos pés nessa rocha, estarmos firmes nessa rocha. Somos bombardeados, isso faz parte. Os bombardeios, eles vêm de todas as maneiras, nos pensamentos, com acusações. O pecado vem com toda a força, a tentação vem com toda a força. Mas se você estiver alicerçado em Jesus, você vai permanecer. Por mais que em você há uma natureza pecaminosa, ou como em mim também, só que o poder do nosso Senhor, o poder do Espírito Santo, se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Então, nesse pequeno texto que nós lemos aqui hoje, podemos entender aqui o amor do apóstolo Paulo, a luta contra Satanás, né, que era de impedir, né? Na verdade, Satanás não queria apenas impedir que Paulo estivesse ali com os Tessalonicenses, não, queria impedir o avanço, do Evangelho, queria impedir que a igreja avançasse. Esse era o desejo de Satanás. Então, o desejo do nosso inimigo, Satanás, é exatamente isso, impedir o avanço, impedir a palavra de Deus, tentar de todas as maneiras calar a nossa boca, calar a nossa voz, de todas as maneiras ridicularizar esse livro sagrado que é a palavra de Deus. Essas são, e outras mais, desejos do nosso inimigo. E não vai parar por aí, que ele vai tentar. Ele vai tentar de todas as maneiras. Mas a nossa alegria em estar com o nosso Senhor um dia, de estarmos face a face com Ele, deve ser maior, muito maior do que qualquer adversidade, qualquer luta, qualquer dificuldade que enfrentarmos. Tá bom? Então, que essa palavra esteja em seu coração. Eu quero finalizar essa palavra orando por você que está aí do outro lado. Vamos agradecer a Deus por essa palavra. Acredito que fortaleceu o seu coração, né? Deus falou com você, falou o seu coração, e agora cabe você, a todos nós, praticar isso, colocar em prática. Tá bom? Vamos orar? Deus, obrigado por essa palavra, obrigado por esse ensinamento, Senhor. O Senhor mais uma vez falou ao nosso coração. Te louvo e te agradeço. Sabemos que o nosso inimigo, Satanás, ele não para. Ele tenta de todas as maneiras, ó Deus. Mas queremos estar em Ti, Deus. Queremos estar no Senhor. Nós não queremos perder o foco. Nós não queremos nos entregar às distrações desse mundo. Não, Deus. Queremos estar firmes aos Teus pés. Senhor, queremos nos alimentar dia após dia de Tua palavra. Conduz os nossos passos, os nossos caminhos, ó Deus. Segura em nossas mãos, ó Pai. E venha, ó Deus, nos conduzir sempre, Pai. Senhor, entregamos o nosso coração, tudo em Tuas mãos, ó Pai. Te louvamos e te agradecemos por Tua graça e por Tua misericórdia. Graças a Deus.